Quando nós pensamos e falamos sobre tempos, nós temos aprendido que há tempos que nós fazemos grandes e importantes descobertas para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz no texto de Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, dizendo assim: tudo tem o seu tempo determinado. E continuando o versículo diz: e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu gosto de analisar este versículo porque a parte A dele nos fala que há tempo para todas as coisas. E ele é conclusivo, e ele traz uma resposta em si mesmo quando ele diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O capítulo 3 de Eclesiastes é um capítulo muito interessante, porque Salomão, escrevendo estas palavras, ele diz que há tempo para todas as coisas. E ele faz um relato a partir do versículo 2 até o versículo 8 de diferentes momentos e tempos nas nossas vidas. Tempo de alegria, tempo de tristeza, de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E há um relato de várias coisas, e para todas estas coisas ele diz a palavra, que há um tempo. Tudo tem o seu tempo. E você já parou para pensar o quanto o tempo pode ser angustiante? Você já parou para pensar o quanto o tempo pode ser nas nossas vidas e na nossa história algo muito cruel, perverso até? Nós perguntamos muitas vezes, olha a questão do tempo, como será? Olha que pergunta. E observe que nessa pergunta tem uma questão do tempo. Ou, quando será? Talvez fique mais claro o quando será. Ou, dará tempo? Será possível? E nós fazemos inúmeras perguntas, e todas estas perguntas relacionadas ao tempo. E muitas vezes as respostas a essas perguntas nos parece muitas vezes ser algo perverso e algo cruel para nós. Uma das coisas que nós aprendemos é que nós não somos escravos do tempo. Podemos até ser escravos do tempo, como se nós não pudéssemos gerir a nossa própria história. Muitas pessoas às vezes estão aprisionadas, muitas pessoas às vezes vivem escravizadas por a questão do tempo, neste tempo da história vivida ou daqueles momentos vividos. E muitas pessoas podem se sentir escravizadas, mas a ideia de Deus, o pensamento de Deus, o coração de Deus pulsa para que nós não estejamos em hipótese alguma, em momento algum, aprisionados, escravizados por situação, seja ela qual for. Nós não somos escravos do tempo, mas nós podemos ser, caso não tomemos ou façamos as corretas escolhas das nossas vidas. Então, se de repente algum episódio na minha vida e na minha história, na sua vida e na sua história, em que não se tomou devido cuidado, não se fez as escolhas corretas, não se tomou as decisões corretas, é possível que de alguma forma nós fiquemos aprisionados dentro desta história, nesses episódios passados. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus nos ensina alguma coisa, dentre muitas coisas, uma delas muito interessante. Nos ensina que a nossa ansiedade pode ser, ou pode estar vinculada à questão do tempo. Quando no versículo 34 ele diz assim: basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus está nos dizendo é assim: olha, você não pode antecipar as coisas, mas você precisa entender esta questão da cronologia, do tempo, dos momentos específicos. Então, eu devo viver o meu dia hoje como sendo hoje, porque amanhã eu não tenho como viver o amanhã. Mas o que normalmente nós fazemos, ou o que muitas vezes nós fazemos, ou não normalmente, mas muitas vezes fazemos, nós antecipamos muito aquilo que vai acontecer ainda, aquilo que está por acontecer, aquilo que está por vir. Mas uma das coisas mais cruéis no tempo, e uma das coisas que nós aprendemos quando falamos de tempo, e uma das coisas mais terríveis quando falamos do tempo, é o fato de que ele não volta.
ele não pode retroceder. Nós não podemos voltar no tempo. Nós não podemos retroceder dentro da história. Nós não podemos voltar no passado e refazer aquilo que fizemos. Nós não podemos voltar no tempo e dizer e fazer qualquer coisa do tipo: vou fazer algumas correções e alguns consertos e algumas consertos, ou melhor, adaptações na minha vida ou na minha história. O salmista no Salmo 126, e eu gosto muito deste salmo, ele tem algumas revelações muito interessantes. Ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Observe, o texto está falando de um momento muito interessante e específico na vida do povo de Israel. Restaurar o quê? Do que este salmo está falando? Este salmo é conhecido como um salmo de romagem. É quando os filhos de Israel, o povo de Israel saía pelas ruas em celebração. E neste contexto ele está nos falando e nos ensinando sobre do que Deus tinha feito no passado. No momento em que aquele povo estava cativo lá na Babilônia, ou depois deste cativeiro na Babilônia, mas o Senhor está dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Quando o Senhor restaurou. E a pergunta que faço: restaurou o quê? Ou de que foi? Ou do que se trata essa restauração? Nós muitas vezes ficamos envolvidos, ou ficamos como, diz o texto. Quais as pessoas envolvidas neste contexto e nesta história? Quando Deus fala assim: eu restaurei a sorte do meu povo, ou quando o salmista expressa: quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Observe que está falando da sua vida pessoal, mas ele está falando daqueles que estavam do seu lado. Então ele diz: ficamos como quem sonha. As pessoas que estão envolvidas nesta nossa história. Porque entre as nações, ou dizia, o Senhor fez por eles. Quem está dizendo? Eu gosto de pensar nesta história, e quando olho para esta história e reflito, pensar e lembrar ou narrar a história de alguém, de uma família, ou povo ou nação, é descobrir algumas personagens muito interessantes nessas histórias que estão sendo contadas, nessas histórias que estão sendo narradas, nessas histórias que estão sendo de alguma forma expostas para que outros possam conhecer e saber. Nós vamos perceber o ator, talvez o ator principal seja você, seja eu, talvez, ou analisar e pensar nos atores coadjuvantes, aqueles que fazem parte da história diretamente, alguém da minha casa, da minha família, talvez o meu colega de trabalho, talvez o meu vizinho, não sei exatamente de quem se trata, talvez aqueles figurantes que fazem parte daquele cenário, enfim, tudo aquilo que envolve a cena. Mas uma das coisas que a gente observa à luz desse texto, embora o salmista esteja falando de si, mas ele falando: ficamos como quem sonha, não só ele, mas todos os que estavam envolvidos naquela história. Ele narra e fala também dos espectadores, daqueles que estão do lado de fora, dizendo: sim, de fato, Deus tem feito muitas coisas por eles. É interessante nós observarmos como as pessoas do lado de fora causam impressão, causam e produzem influência sobre nós e sobre a nossa história. Este salmo é uma das mais expressivas palavras que narra um dos mais expressivos momentos na vida de um povo, de uma família, de uma igreja.
E é interessante nós percebermos, diz que ele fala, e o Senhor está falando, do pós-exílio. Um tempo, quando eles foram levados cativos e estavam em cativeiro, num tempo de muita dificuldade, de muita opressão. E agora, passado este tempo, de novo tempo, o texto diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, então nós observamos de uma forma muito clara, à luz da palavra de Deus, um tempo passado, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Ele fala de um tempo presente, mas ele fala também de um tempo futuro, de coisas que Deus faria e que Deus poderia fazer nas suas vidas. Eles celebravam pelo livramento, eles estavam áridos no deserto, esperançosos por correntes de águas, como nos mostra o texto, mas não poderiam negligenciar a necessária semeadura. Ainda que fossem tempos difíceis, ainda que o tempo difícil tivesse passado, eles estavam diante de uma situação e de um momento em que eles não poderiam negligenciar a semeadura, que era a sobrevivência e a manutenção da vida deles, enquanto nação, famílias e assim por diante. Não nos esquecendo da terra ressequida que o texto nos mostra, daí a semeadura em meio às muitas lágrimas. Às vezes, a terra em que nós estamos semeando está muito ressequida, árida, e é uma necessidade muito grande do meu coração e da minha vida, das nossas vidas, de semear e talvez regarmos esta terra, regarmos este solo com as nossas lágrimas, as lágrimas da esperança, as lágrimas da súplica, as lágrimas da busca, dizendo: ei Deus, esta terra está ressequida. Humanamente é impossível fazer alguma coisa, é impossível se colher alguma coisa deste solo, mas Deus, eu estou aqui me derramando diante do Senhor. Talvez esta seja uma figura em que nós possamos ou pudéssemos regar este solo, ou esta terra onde semeamos a nossa semente. Olhando para este texto, nós somos auxiliados na compreensão deste salmo quando nós lemos o Salmo 137, por exemplo, quando o salmista expressa algumas coisas muito difíceis no contexto, mas o Salmo 137 não está falando de um tempo pós-exílio, como o Salmo 26 da nossa reflexão. Mas o Salmo 137 nos expressa ou nos mostra um tempo em que eles estavam em cativeiro. Olha, um tempo diferente do outro. Veja, façamos um paralelo entre um salmo e o outro texto e percebemos os mais diversos sentimentos, dos sentimentos de um povo, de uma família, um homem cativo. Nós vamos ver um sentimento de depressão, melancolia, tristeza, saudade, mágoa, culpa e até mesmo um sentimento de vingança. O salmista neste Salmo 137 diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. E diz mais: pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, para que nós fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos um cântico, ou algum dos cânticos de Sião. E há uma resposta do salmista neste texto. Ele diz: como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? E ele diz: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém com a minha maior alegria. E no final deste salmo, o salmista expressa um sentimento de revolta, de indignação, num tempo de escravidão, quando ele expressa palavras como: feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Parece tão duro, parece tão pesado, parece terrível, e de fato o é.
Mas uma das coisas que nós observamos é que agora este tempo havia passado, este tempo de cativeiro passou, este tempo de melancolia, este tempo de depressão, este tempo de sofrimento, este tempo de angústia, este tempo de cativeiro havia passado. E agora livre é como se dissessem, todos estes sentimentos ficaram para trás. Tudo isso já passou. Afinal, o Senhor restaurou a nossa sorte. Afinal, o Senhor mudou a nossa história. É como se olhassem para trás e dizendo assim, escute, eu não posso mais viver do passado. Eu não posso estar mais aprisionado a este passado. Eu não posso estar mais preso a esta história de vida passada, das minhas decisões passadas, das minhas escolhas lá do passado. Olhar para cada homem e mulher, famílias aqui presentes, aqueles que estão nos ouvindo e participando deste culto online, é olhar para alguém com um passado, com um presente, com um futuro. A minha vida e a sua vida é marcada por estes tempos. Esses tempos que fazem total diferença na nossa história, no conjunto da nossa história, quando nós sabemos vivenciar e escolher e tomar as decisões adequadas e corretas em cada momento desta história. É olhar para alguém com um passado, com este presente, com este futuro, e como nós nos identificamos com a história deste povo. O Senhor restaurou a nossa sorte, diz o salmista. O Senhor fez alguma coisa diferente na nossa história. E dentro desses tempos de Deus, quando nós descobrimos os tempos de Deus em que cada tempo é importante na nossa história, quando nós olhamos para um passado e aprendemos que deste passado podemos tirar inúmeras lições para o nosso presente, e no presente nos posicionar para um futuro diferente do que nós vivemos lá neste nosso passado. E é desta história, fazendo essas descobertas em Deus, caminhando na presença de Deus, que nós podemos então crescer e olhar para a minha vida pessoal, olhar para a vida da minha casa e família, nesses dias em que nós estamos tão presos, entre aspas, dentro das nossas casas, nesses dias em que nós estamos neste isolamento social. Nós ouvimos às vezes uma brincadeira, uma piada, que está difícil conviver com a esposa, com o marido, com os filhos, mas eu quero nesse dia desafiá-lo, encorajá-lo a aproveitar este tempo para estar frente a frente, cara a cara, com os seus em família e fazer descobertas em Deus para a sua casa e para a sua família. Olhando para um passado, é impossível não vivermos assim. Olhar para o passado não significa estar preso a ele. Olhar para o passado é tirar lições desta história. É poder pensar e dizer assim, ei, eu sei o que fui, eu sei o que fiz, eu sei dos meus erros e acertos, mas eu não posso me permitir em Deus, pelo que a Bíblia, a palavra de Deus me ensina, a não ficar aprisionado neste passado, dar uma olhada para este passado. Os 3 primeiros versículos deste salmo diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo 3, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Observe como fica claro para nós os atores aqui presentes. Aquele que tem o papel principal, eu, você, cada um de nós. Talvez a nossa casa, a nossa família, ficamos como quem sonha. Mas do lado de fora, os que estão como espectadores assistindo e acompanhando a nossa história, eles estão dizendo, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, por este, por aquele outro e assim por diante. E por fim ele diz, de fato, grandes coisas fez o Senhor, fez
o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Já falei várias vezes à luz deste texto, já preguei algumas vezes à luz deste texto, e veio ao meu coração trazer esta palavra hoje, tomando por base esse texto. E eu observo que um dos ensinamentos que ficam claros para nós, ou que fica claro para nós, é o fato de nós observarmos os tempos em que os verbos deste salmo nos são apresentados. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então entre as nações se dizia, grandes coisas fez. Olha o passado presente, olha o passado revelado a nós. Há tanto de Deus na Bíblia sobre o seu povo, falando e clamando a um Deus que fez lá no passado. Quando o povo estava neste tempo de cativeiro, ou no final deste tempo de cativeiro, Deus ergue um homem que se chamava Neemias. E Neemias diz, no momento em que ele vai para Jerusalém para restaurar a cidade de Jerusalém, ele faz uma oração e diz assim, ouve, ó Deus, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. É interessante você observar a história e à luz do texto sagrado ver o que se passou. Mas é interessante perceber o contexto dessa história na vida de alguns que presenciaram, viveram o momento. E Neemias viveu parte desta história, ou parte deste tempo. E ele diz, ouve, ó nosso Deus, pois nós estamos sendo desprezados. Eles estavam desprezados, abandonados, largados. A cidade estava destruída, havia morte à sua volta. Ezequias tomado de medo, porque Senaqueribe, Rabsaque havia cercado a cidade. No capítulo 36 e 37 de Isaías, diz que o seu coração foi tomado de medo, e Ezequias, o rei de Israel, diz assim, nós não sabemos o que fazer. Deus estava mostrando, ou está mostrando a nós hoje, que no passado homens como eu e você vivenciaram e experimentaram dias muito difíceis. E ele ora e diz na presença de Deus, nós não sabemos o que fazer, Deus. Nós não sabemos o que fazer diante de tudo isso. E eu gosto de pensar que Deus gosta e Deus age sempre com um propósito. Para a vida de cada um de nós, a vida do seu povo, onde quer que esteja um homem que faz menção do nome do Senhor em toda a terra. No capítulo 4 de Êxodo, no versículo 4, o Senhor dá a eles, aquele povo, saindo de um outro cativeiro, o Senhor diz assim, dá a eles uma palavra, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Era o pão diário, era o maná diário de Deus para a vida do seu povo. No Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus disse, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim, aquele que beber de mim, ele vai ter vida. E é isso que o Senhor Jesus pensa, que o nosso Deus pensa para a vida da sua igreja. O passado traz consigo algumas possibilidades. O passado traz consigo algumas coisas que são irrefutáveis. O passado pode trazer consigo alegria, paz, a vitória, as conquistas. Mas o passado também pode ter trazido e pode trazer a nós perdas, lutas, vergonhas, cadeias, humilhação, abandono, desprezo, vergonhas e mais vergonhas. E o que Deus quer para nós, e o que Deus pensa para nós? Se nós conquistamos grandes coisas no passado, nós não podemos viver com esta história do passado, porque Deus tem um novo a cada dia para nós. O pão vivo que desceu do céu, o pão diário a cada dia, o alimento diário, o pão nosso de cada dia, como Jesus ora e intercedendo por nós, ou nos ensinando a orar.
Uma nação não vive das conquistas do passado. Uma igreja não vive de vitórias e conquistas do passado. Uma família não vive das bênçãos do passado. Um homem não vive das conquistas do passado. Embora tudo isso seja muito importante, um crente, um homem de Deus, um servo de Deus não vive das bênçãos do passado, mas pode viver das tristes marcas do passado. E quando nós olhamos para esta história, seja boa ou ruim, observe que aquilo que mais marca a pessoa humana, a figura humana, não são só as grandes conquistas e as grandes bênçãos e alegrias, mas normalmente elas são aprisionadoras quando nós vivemos as coisas ruins e difíceis. Essas coisas aprisionam e nos marcam de uma forma terrível. O apóstolo Paulo olhava para a sua vida e para o seu ministério, e quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 3, nos versos 13 e 14, Paulo está falando da sua história, enquanto um homem da lei, um homem estudioso, um homem que era respeitado, um homem que tinha a possibilidade que dentro da religião do judaísmo de ser um grande homem, um homem reconhecido como foi Gamaliel, por exemplo. Mas nesse texto, no capítulo 3, versos 13 e 14, Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa expressão, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, traz para nós um significado e um sentido de soltar, de quebrar aquilo que aprisiona, de soltar e dizer: olha, esse passado eu estou liberando, eu não quero mais viver nesta condição. É como se nós pudéssemos e podemos perfeitamente aplicar na questão do perdão. Quando nós estamos aprisionados a uma mágoa, a um ressentimento, ao rancor, e a palavra do Senhor nos fala para nós perdoarmos e não ter em nós nenhuma raiz de amargura, coisas do tipo. E quando Paulo está nos dando essa palavra, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, a ideia é: eu vou soltar, deixar ir. Como é importante, como é necessário, nos dias em que nós estamos vivendo, e olhando para o contexto em que nós estamos vivendo, tomar esta decisão de largar, soltar, deixar que se vá. Esta é uma das histórias mais interessantes que eu gosto na palavra do Senhor. Este salmo, ele fala de uma história passada, presente. Mas quando ele está falando deste passado, eu não posso me esquecer e reconhecer a minha condição presente. O versículo 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O salmista olha para o passado de cativeiro, ele olha para o passado de exílio, de opressão, mas ele olha agora para o momento atual. Ele olha e vê aquela terra seca, aridez, estio, ele vê necessidade, ele sabe que precisa trabalhar, produzir, ele sabe que as coisas estão complicadas, mas ele diz assim: ei, Deus estava comigo lá no passado. Sim, ainda que fosse um passado difícil, com a vida e a história de muitos dos que nos assistem, mas eu sei que Deus estava no passado, Ele está aqui no presente. O Negueb era e é uma região do deserto no sul da Palestina, e apesar de deserto, no inverno, as chuvas produziam correntes de água, trazendo verde e vida onde quer que passavam aquelas águas. É quando você olhar aquela terra seca que me referi, e às vezes você semear nela e regá-la, ou regar aquela terra com as suas lágrimas. É disso que o salmista está falando. Às vezes precisamos sim regar com lágrimas,
Mas o salmista faz este paralelo dizendo, olha, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Ele olhava aquele deserto, é impossível se ter vida ou tirar ou colher alguma coisa deste deserto. Mas em um tempo específico, naquele lugar, na geografia daquela terra, as chuvas caíam e formavam correntes muito fortes, trazendo um tapete verde de vida e esperança sobre aquele lugar. E é assim que Deus faz comigo e faz com você. Quando é deserto, Deus faz que a chuva dele caia. Ele faz com que aquela terra seca, ressequida, árida, se torne algo fértil. É isso que Deus quer fazer. E é isso que Deus está dizendo que fará por nós nesses tempos. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Nenhuma restauração vem do esforço humano. Quem traz essa restauração é o Senhor Deus das nossas vidas. De acordo com o meu posicionamento, com a minha tomada de posição, Deus trará a restauração necessária para as nossas vidas e para a nossa história. Observe o que tem acontecido na sua casa e na sua família nesses dias. Observe o tratar e o cuidar de Deus na sua casa nesses dias. Observe como nós agora estamos obrigatoriamente, entendam, obrigatoriamente, agora diante dos nossos desafios. Talvez a minha esposa, talvez o marido desta esposa, talvez o meu filho, talvez o meu pai, o meu irmão. Aproveitar este tempo para perceber, lá no passado tivemos aquele outro problema, mas hoje Deus está dizendo que este tempo pode ter passado e passou se tomarmos ou tomar a decisão adequada e correta. É isso que Deus está nos ensinando na sua palavra. Sabe, meus irmãos, o presente foi o futuro um dia. O presente foi futuro um dia. O futuro se fez ou se fará presente um dia. Mas você não pode permitir que o seu passado continue comprometendo o seu presente e o seu futuro. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor fez, quando o Senhor nos libertou, talvez eu possa olhar para a minha vida, nós olharmos para a nossa vida pessoal, talvez nós possamos perceber algumas coisas acontecendo. Quando estava refletindo nesse texto, me veio ao coração a história do filho pródigo que Lucas, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, narra, sobre aqueles itens perdidos. E um dos itens perdidos foi o filho daquele pai amoroso. E este filho então, num dado momento, diz assim: pai, me dê tudo que me pertence, me dê a parte da minha herança. E o pai, como um pai amoroso que era e que é, deu ao filho o direito de ir. E o filho se foi. E quando ele chegou e foi para uma terra distante, era a parábola que Jesus conta para nós, mas parece tão verdadeira, parece tão atual, tão contemporânea. Aquele filho se vai e gasta tudo que tinha. Ele desperdiça todos os seus bens e toda a sua fortuna. E quando num dado momento ele se olha, ele se vê, ele deva seguramente ter olhado para o seu passado. E ele disse assim: o que foi que eu fiz da minha vida? Que loucura é esta que eu fiz da minha vida? Que escolha errada eu fiz, ou escolhas erradas eu fiz da minha vida? É tão verdadeiro que ele olha para o passado, porque no contexto desta palavra, ele diz assim: os empregados do meu pai têm o que comer, o que vestir, e eu aqui, como filho, estou vivendo como um homem qualquer. E então ele toma uma decisão. Ele olha para o seu coração, ele olha para a sua vida, ele olha para a sua história, que não era uma história de se orgulhar,
Mas ele toma uma decisão e no versículo 18 ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu quero hoje convidar você a se posicionar como este homem, esse menino pródigo fez. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele estava se propondo a fazer algo. Ele estava se propondo a fazer concertos na sua vida e na sua história. Ele não poderia, como disse, voltar no passado, como eu e você, nós não podemos fazer. Mas ele toma uma decisão, olha, então os estragos que eu fiz no meu passado, eu sei que eu posso me levantar e eu posso fazer correções. E ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele vai até o seu pai. E o contexto diz que ele chega diante do pai e diz, pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a tomada de posição. Olha o conserto. Olha a mudança de atitude. Olha a mudança de atitude. Eu gosto de pensar muito nesta vida. Mas esta vida cheia de oportunidades. Se Deus, então Deus para nós, deu a nós um passado e temos uma história passada. Se Deus está nos dando a oportunidade de reconhecer a minha condição e a minha posição presente, Deus então me encoraja e me aponta um futuro. Deus aponta para cada um de nós um futuro. E os 2 últimos versículos deste salmo são muito, muito, muito interessantes. Ele diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Escute, preste atenção. A vida cristã não é só luta. A vida com Deus não é só problema, dificuldade. Parece que nós enfatizamos muito a luta, o problema. E ele está presente, mas é também essas coisas. A vida com Deus é alegria e paz no Espírito Santo, como a palavra nos diz. A Bíblia diz que nós vivemos em paz, cercados de artimanhas do maligno, o pecado que tenazmente nos assedia, e nós vivemos isso é a vida com Deus, é a nossa vida. E é interessante pensar que a vida com Deus é assim, mas a vida daqueles que estão fora de Deus também vivem esta realidade. Então nós precisamos entender, e eu quero que você observe mais uma vez os tempos dos verbos deste salmo. Um tempo passado, o Senhor fez. Um tempo presente, o Senhor faz. E um tempo futuro, o Senhor fará. O que é uma profecia? Talvez este salmo seja profético, e ele é profético. Ele aponta um futuro. Há tanta coisa declarada como sendo profético, que não tem nada de profético. Diz o texto, restaura, Senhor, é um clamor, é a oração de alguém que reconhece em Deus suficiente para as suas questões. E os versículos 5 e 6 ele diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então eu semeio aqui hoje, mas eu vou ceifar. Ceifarão, futuro. O Senhor está assegurando a todos aqueles que fazem essa semeadura nele, Ele está assegurando a estas ou a estes que eles colherão, que eles ceifarão. Mas às vezes é necessário nós fazermos o que o salmista nos diz, regar aquela terra com aquela semente que foi semeada, com as nossas lágrimas. Quando nós pensamos em algo que seja verdadeiramente profético para nós, este algo profético nas nossas vidas nos mostra o passado, nos posiciona no presente, e aponta a nós um futuro. Aponta para nós um futuro. Eu tenho visto na minha caminhada com Deus, no exercício do ministério, que aquelas pessoas que conseguem repensar, revisar, reconsiderar o passado, são pessoas que normalmente
se posicionam num presente e elas avançam num futuro promissor. Mas o contrário também é verdadeiro. Eu tenho visto pessoas que de alguma forma estão presas e aprisionadas neste passado, e elas não conseguem ir, não conseguem avançar. E faço uma pergunta: por que não? Por que não? Tem alguma coisa de Deus nisto aí. Hoje nós ouvimos tantas lágrimas, nós ouvimos tanto choro, tantas dores. Nós percebemos que muitos estão talvez quebrados. Talvez muitos estejam se sentindo o pior de todos os homens. Mas é diferente nós pensarmos em alguém que esteja quebrado, alguém que esteja vivendo um problema conjugal, familiar, talvez alguém que esteja vivendo um problema econômico, financeiro, nestes dias de incerteza. Mas estar quebrado é diferente de estar quebrantado à luz das Escrituras. Estar quebrado é alguma coisa humana, é alguma coisa própria, inerente à pessoa humana. Estar quebrantado, contrito, é alguma coisa espiritual, é algo de Deus na vida desta pessoa. Deus pode usar o estar quebrado para nos quebrantar. Deus nos coloca diante de situações, às vezes dentro da nossa própria casa, para nos quebrar e para nos quebrantar. Quando nós estamos quebrados, a nossa reação primeiro é indignação. Ela é humana, ela é de revolta, como nos mostra o salmista no Salmo 137. Mas quando nós somos levados a refletir, naquele momento somos quebrantados, como nos mostra o Salmo 126. Observe, faça um paralelo. Talvez hoje, fazendo a leitura deste Salmo 137, você diga, pela situação de momento, pelo que estamos ou que esteja vivendo agora, você diga: este Salmo tem a minha cara. Eu estou triste, eu estou infeliz, eu estou com vontade de pegar alguém e matar alguém. Como a gente brinca às vezes, a gente não faz isso, mas ou vontade de matar um. Não é isso que muitas vezes temos, o sentimento? Mas quando você volta às páginas, no Salmo 126, você vai ver um povo quebrantado, agradecido, contrito. E isto é obra de Deus. O que nós precisamos? Sabe, meus irmãos, meus queridos, você que nos assiste, você que nos ouve, muitos estão quebrados, mas precisam aprender o que é ser quebrantado. Este texto nos leva a pensar em quebrantamento. Eu quero concluir a minha palavra. Como é abençoador ver um Deus que agiu no passado, restaurou. Como é abençoador ver que um Deus que agiu no passado, olha a sua vida, olha a sua história. Olha a sua vida para pastores, líderes de ministério, ovelhas, todos os crentes, homens, mulheres, não importa. Dê uma olhadinha, observe como Deus esteve agindo, esteve presente lá no passado. Ele restaurou, como diz o versículo 1. Ele age no presente, restaura. Olha o tempo do verbo, como está no versículo 4. E abençoa o nosso futuro. E o texto diz assim: voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Mas onde foi que ele semeou? Onde foi que ele semeou? Ele semeou no pó, na terra seca, na terra ressequida. Mas como foi que ele regou esta terra, ou esta semeadura? Ele semeou e regou com lágrimas. E o texto diz: voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. É a nossa escolha e decisão quando clamamos. É uma escolha. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes ou as torrentes do Negueb. Restaura a nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero deixar essa pergunta no ar. O que Deus tem falado a você ao longo desses dias?
Nós já estamos há um pouco mais de um mês em isolamento social, reclusos dentro das nossas casas. Por favor, pegue um pedaço de papel e escreva. Talvez no seu caderno de anotações, nas suas observações, ou talvez no seu tablet, talvez no seu celular. Eu não sei aonde, mas escreva, por favor, o que Deus tem falado comigo nesses tempos de isolamento social. Falado sobre você mesmo. Você, nas questões de foro íntimo, você e Deus. Na questão da sua família, do seu casamento, se casado ou casada. Quanto à sua paternidade em relação aos seus filhos. O que Deus tem dito, o que Deus tem falado a você. Eu creio que olhar para este salmo, refletir e meditar à luz deste salmo, é uma oportunidade de nós pararmos e pensarmos e nos posicionarmos num presente. E determinar e estabelecer, fazer escolhas corretas para este nosso futuro. Por quê? Porque quando eu me posiciono no presente, inevitavelmente eu e você, nós refletimos o nosso passado. Eu faço isso sempre. Eu reflito o meu hoje, ou me posiciono no meu hoje, olhando o meu ontem. E assim por diante. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E eu quero concluir e observar o que a palavra do Senhor nos mostra nesse texto. E eu quero observar que dentro do propósito eterno de Deus, Deus já sabe de todas as coisas, quando o texto diz, o que era já foi, e o que há de vir também já foi. Na eternidade de Deus, aos olhos de Deus, do alto, Ele vê todas as coisas. Mas nós aqui precisamos tomar esta decisão. O salmista diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E o Senhor restaurou. Que o Senhor restaure a sua vida. Que o Senhor restaure a sua história. Que o Senhor te dê começos novos. Ou um recomeço. Que o Senhor possa restaurar aquilo que está arruinado e quebrado na sua vida e na sua história. Que o Senhor possa reconstruir, restaurar. A palavra restauração dá-nos a ideia de fazer de novo. Então que o Senhor faça de novo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. E aonde quer que estas imagens cheguem, para quem quer que ouça e veja e participe conosco neste culto, possa estar ali sobre você. E tudo que diz respeito, graça, bênção e favor do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este dia que o Senhor separou para que estivéssemos aqui agora, participando deste culto, ouvindo, assistindo esta mensagem. Deus, nós sabemos que Tu és um Deus de recomeços, Tu és o Deus do novo, mas nós não podemos em hipótese alguma viver nada novo, sem que primeiro reconsideremos o nosso passado. Deus, nós temos visto muitos homens e mulheres que se enganam, muitos homens e mulheres que dizem, deixa para lá, e deixar para lá não significa reconsiderar o passado. Então a minha oração hoje, neste dia, é para que o Senhor ensine a cada um de nós a reconsiderar um passado, a nossa história de vida pessoal, aquelas coisas que estão ocultas, mas que de alguma forma estão nos comprometendo. Nós oramos a Deus para que o Senhor traga libertação,
para que este passado seja reconsiderado e para que o nosso presente seja definido, ou o nosso futuro seja definido neste presente. Senhor, tenha misericórdia e que o Senhor esteja, ou que se cumpra esta palavra que lemos, quando o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. Onde há sequidão, onde há estio, aridez, que brote estas águas que geram e produzem vidas, as correntes ou as torrentes do Negueb. Ó Deus, que haja vida onde tem imperado a morte, que haja paz onde a guerra tem dominado, que haja alegria onde a tristeza tem prevalecido, que haja graça, bondade e misericórdia do Senhor onde tem havido infortúnio, quebradeira, desperdício, confusão. Que venha a paz do Senhor. Eu quero hoje abençoar cada vida, cada casa, com a tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Que Deus o abençoe. Seja sobre a sua vida a bênção do Senhor hoje e sempre, sobre a sua casa e família, sobre o seu trabalho, sobre os seus bens, os seus investimentos, em nome de Jesus.